A graça e a paz de Jesus, amém? Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo fato de estar aqui, mas também de um modo especial a toda a igreja, que todas as vezes que venho me recebe tão bem, com tanto amor, com tanto carinho. E por que também não agradecer ao pastor Hélio mais uma vez pela confiança e pela oportunidade depositada. Meus irmãos, o tema que nós trataremos nessa noite será sobre a missão da igreja. Nós falaremos a respeito da real natureza da missão da igreja. Nesta oportunidade, nós vamos falar a respeito da definição da missão da igreja. E na próxima semana, se Deus permitir, nós falaremos a respeito dos dois aspectos da missão da igreja. Nós veremos nessa noite quais são estes aspectos e na próxima semana nós vamos detalhar estes dois aspectos que se relacionam à missão da igreja, a missão dada pelo Senhor Jesus ao seu povo. E eu gostaria, meus irmãos, de ler como texto base Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Como nós estamos em período de missões, eu acredito que os irmãos, em cultos anteriores, já tenham lido este texto, que fala justamente a respeito da grande comissão, da ordenança que Jesus deu aos discípulos antes de ascender aos céus e assentar-se à destra do Pai. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade na qual o Senhor nos concede o privilégio de lermos a Tua palavra. E pedimos que o Senhor, por Tua misericórdia, abra mais uma vez o nosso entendimento, a fim de que possamos discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Com a certeza do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus e para a Tua glória, é que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós cantamos nessa noite um hino muito antigo, e eu sempre me alegro todas as vezes que eu vejo a igreja cantando este hino, que foi justamente o último hino que nós cantamos, o qual o pastor Hélio disse que é quase impossível de dormir no momento em que ele está sendo cantado, porque de fato é um hino muito alegre, que fala a respeito da vitória certa da igreja contra os seus inimigos. E de fato, meus irmãos, nós temos inimigos. Todavia, como o pastor Hélio frisou muito bem, o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, nós não temos que guerrear contra os seres humanos, contra os nossos vizinhos, contra os nossos parentes, contra os nossos companheiros de trabalho. Pelo contrário, a estes nós devemos amar. Estas pessoas devem ser fruto do nosso amor, das nossas orações.
Mas o apóstolo Paulo continua e diz que a nossa luta é contra os principados e as potestades. E essa luta se dá no campo espiritual. É uma luta invisível, porém uma luta muito real. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus afirma que a igreja tem vitória certa nesta batalha. A igreja do Senhor Jesus, quando entra no campo de batalha, ela tem a sua vitória garantida. O próprio Jesus disse isso. Em Mateus 16, 18, logo após Pedro confessar o senhorio, a divindade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E nós muitas vezes temos um entendimento errado a respeito deste versículo. E uma das orações que eu mais ouvi desde criança foi justamente a que citava este texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todavia, meus irmãos, o teor da oração não era um teor de vitória, de avanço, mas um aspecto de defesa, como se o inferno estivesse contra a igreja, marchando em direção à igreja, a fim de derrotá-la, e a igreja estivesse se defendendo. E as irmãs diziam então: mas eles não poderão vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, diz o Senhor. Todavia, meus irmãos, a ideia deste texto é justamente o contrário. Quando Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja, tome conhecimento do fato que, em guerra, porta não é arma de ataque, mas sim arma de defesa. Os irmãos conhecem muito bem as histórias bíblicas, como também as histórias seculares, que falam a respeito dos povos antigos, e era muito comum que uma cidade estivesse rodeada por muros, a fim de que esta ficasse protegida dos seus inimigos. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. É por isso que no livro de Neemias há ali a história na qual o povo de Deus, unido sob a liderança deste homem chamado Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém, a fim de que os povos inimigos não fossem até aquela cidade, a fim de mais uma vez destruí-la. Os muros representavam a proteção de uma cidade. E a única maneira pela qual os inimigos poderiam adentrar naquela cidade seria justamente derrubando a porta que ficava na entrada, no início da cidade, na entrada da cidade. Uma grande porta, um portão. E quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo: é a igreja que está no ataque. É a igreja que está marchando contra os poderes do inferno. É a igreja que está no ataque e está prestes a derrubar os portões do inferno. E Jesus diz: estes portões não podem prevalecer contra o poder da igreja, porque a igreja tem o poder de Deus. Todavia, meus irmãos, na nossa vida prática, no nosso dia a dia,
São raras as vezes em que nós, de fato, presenciamos a vitória da igreja contra o inferno. São raras as vezes em que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a igreja está cumprindo o seu papel, está marchando contra o inferno, está saqueando o inferno, está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo o propósito para o qual ela foi destinada. Em outras palavras, são poucas as vezes que nós vemos a igreja de fato cumprir a sua missão. E isso, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, é para a nossa vergonha. E eu falo por mim mesmo. É para a minha vergonha. Por que acontece isso? Se nós sabemos que a vitória é certa, que é o nosso Deus Todo-Poderoso quem assegura esta vitória, por que muitas vezes nós ficamos estagnados, paralisados, muitas vezes com vergonha, ou com medo, e não cumprimos o papel que Deus nos deu, a ordem que Deus nos mandou cumprir? Meus irmãos, a missão da igreja é um tema muito complicado, porque é um tema que não fica apenas nas páginas, nas palavras. É algo que tem que acontecer na prática. É algo que tem que sair da teoria e tem que invadir a realidade, tem que invadir a existência. E nós somos confrontados a cumprir esta missão. Mas eu gostaria, meus irmãos, de aqui, de fato, começar falando a respeito da importância de entender essa missão. Por que é tão importante entender essa missão, meus irmãos? Meus irmãos, entender a real natureza da missão da igreja é indispensável para que ela cumpra o seu papel na terra. Se nós não entendermos essa missão, como poderemos cumprir o nosso papel? Como poderemos fazer de fato aquilo que Deus nos mandou fazer? Todavia, meus irmãos, existe uma grande confusão a respeito desse tema. Muitas distorções têm acontecido em relação a essa problemática. E é necessário, meus irmãos, que cada pessoa, que cada crente em Jesus, conheça o teor desta missão, a fim de que cada crente em Jesus, tanto de maneira particular, como também de maneira geral, possa cumprir. Afinal de contas, meus irmãos, por que nós organizamos tantos momentos de missões ao longo do ano? Por que a igreja investe o seu dinheiro para mandar missionários? O que estes homens fazem? Qual o papel destes homens? E por que nós precisamos deles? Todas essas perguntas, meus irmãos, se relacionam com o entendimento da real natureza da missão da igreja. E eu gostaria, meus irmãos, de, a nível de introdução, dar duas definições a respeito do vocábulo missão.
duas definições a respeito desta palavra tão importante. E eu peguei no dicionário. Primeira definição é que a missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Portanto, uma missão não tem um teor alternativo, tem um teor ordenativo. Quando Jesus dá uma missão à igreja, Ele não está dando uma alternativa para que a igreja faça ou não. Ele está dizendo, faça. É uma ordem. Não há outra alternativa para a igreja a não ser fazer missões. A segunda definição. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Por exemplo, uma missão diplomática, uma missão científica, uma missão cultural, etc. Então, o segundo aspecto da palavra missão se relaciona a um conjunto de pessoas que é enviado a um determinado lugar para ali fazer uma representação. Ou seja, a igreja de Jesus é a representante de Deus na terra. É a igreja de Jesus que faz a representação do Deus vivo e invisível na terra. É muito interessante isso, meus irmãos, quando o livro do Apocalipse fala a respeito da visão que João tem de Jesus glorificado. E o texto diz, em Apocalipse capítulo 1, e no início do capítulo 2, que João olha para trás para ver quem falava com ele, e ele vê 7 candeeiros. E o próprio texto afirma que estes candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia. Mas, no meio destes candeeiros, João vê um que tinha o aspecto do Filho do Homem. Veja então que João observa a igreja, e é através da igreja que João vê Jesus glorificado. João tem a visão de Jesus glorificado quando ele olha para os candeeiros e lá ele vê nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a única maneira do mundo ver a Jesus é através da igreja, através da pregação do Evangelho que esta igreja proclama. Note, portanto, que a nossa missão é de total importância, porque nós estamos fazendo representação não a respeito de um líder político, não a respeito de um ser humano qualquer, que é dotado de poder conferido pelos homens, mas nós estamos fazendo a representação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E é através de nós que o mundo
conhecerá ou não a Jesus Cristo. A partir dessas duas definições, meus irmãos, eu gostaria de falar a respeito de um mau entendimento sobre a missão da igreja. E este mau entendimento tem crescido muito nos últimos anos. Sobretudo nos últimos 13 ou 14 anos. E aqui eu tenho que contar uma história, tenho que explicar algo para os irmãos. E obviamente eu vou fazer da maneira mais simples e mais sintetizada. Existe uma linha de pensamento chamada de materialismo. O que significa isso, meus irmãos? Materialismo. É uma linha de pensamento filosófico que afirma que não existe nada no universo além da matéria. Em outras palavras, este pensamento nega completamente a existência da alma. Eles não acreditam que o homem tem uma alma, uma parte imaterial. Eles acreditam que tudo que existe é material e fora do material não existe absolutamente nada. Essa linha de pensamento é muito antiga. Desde os gregos, com Epicuro, esta linha de pensamento vem sendo disseminada. Não existe alma. Após esta vida, não existe outro. Tudo resume-se ao que nós podemos ver e sentir, aqui e agora. E essa linha de pensamento, meus irmãos, coloca todas as suas esperanças na ação do homem, naquilo que o homem pode fazer. Porque, afinal de contas, tudo que existe é material. E se não existe um Deus a quem nós possamos ver, tocar e comprovar a sua existência, esse Deus não existe. É isso que eles dizem. Deus não existe. Se Deus não existe, então todas as esperanças de um futuro melhor estão depositadas naquilo que o homem faz. No esforço do homem, no preparo intelectual do homem. Parece bonita essa filosofia. Uma filosofia que estimula a ação do homem em prol da realização de um futuro melhor. Não é esse o discurso que nós ouvimos diuturnamente na TV e no rádio? Não é justamente isso que os nossos políticos afirmam? Que o mundo ficará melhor a partir do momento em que todos se unirem, a partir do momento em que todos forem iguais, em que houver paz na terra, vai haver prosperidade. Veja, distribuição de renda para todos. O problema da nossa sociedade é porque uns têm muito, outros têm pouco, então vamos fazer uma grande distribuição de renda, a fim de que pelo menos essa situação seja atenuada e nós possamos gerar condições melhores de vida para a população. É um discurso bonito. E tem até a sua lógica. Todavia, meus irmãos, a fonte deste discurso é justamente o materialismo. É justamente a crença de que o homem por si só
através do seu esforço, pode fazer deste mundo um lugar melhor para se viver no futuro. E um homem chamado Karl Marx, juntamente com outro homem chamado Friedrich Engels, disse que é justamente essa luta de classes entre opressores e oprimidos, entre aqueles que muito têm e aqueles que pouco têm, que faz com que a história seja movimentada, e essa movimentação na história gerará, a partir do momento em que os oprimidos tomarem consciência disso, um novo mundo no futuro, um mundo de paz, um mundo em que todas as pessoas serão iguais, em que todos terão as mesmas posses, um paraíso na terra. Essa é a base do pensamento marxista. E o pensamento marxista é a base de todos os nossos partidos políticos, em regra. Em regra. Principalmente aqueles que têm cor vermelha. É uma base que exclui Deus e coloca o homem no centro de todas as expectativas. É através do homem que o mundo se transformará. É através da luta de classes, da revolução, que este mundo será transformado. Nós teremos um paraíso na terra. E tudo isso sem Deus, porque Deus não existe. Mas para que aconteça esse paraíso na terra, meus irmãos, é necessário derrubar as superestruturas que existem na nossa sociedade. Que superestruturas são essas? A igreja, o sistema jurídico, a família. Meus irmãos, por que existe uma grande campanha em favor do aborto? Por que existe uma campanha tão forte contra a família? Por que existe uma campanha tão forte em favor daqueles que de fato roubaram o nosso país e querem implantar esta maldita ideologia na nossa nação? É porque, meus irmãos, este pensamento já está generalizado na sociedade. E a igreja luta contra isso. Mas o que a igreja não esperava é que este pensamento estivesse no seu seio. Quem podia esperar isso? Então a igreja hoje não trava uma batalha apenas com os que estão de fora, defendendo esta ideologia, mas os que estão dentro, defendendo todos estes valores. Meus irmãos, há um certo tempo, quando eu era adolescente, faz pouco tempo, que caso os irmãos não acreditem, eu tenho 20 e poucos. Logo quando eu estava ali com uns 17, 18 anos, eu conheci uma tal de teologia da missão integral. Que coisa linda. Linda. Meu Deus. Eu achei lindo aquilo. Uma teologia que pregava que a missão da igreja era ir até os pobres, os necessitados, os carentes, dar agasalhos, sopões, dizer: eis que o reino de Deus chegou até vocês. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui para fazer a missão de Deus na terra. E esta missão é distribuir alimentos, agasalhos, fazer sopões. Porque, afinal de contas, quando Jesus aqui esteve, Ele sempre esteve com os mais necessitados, com os mais carentes, com os oprimidos, com os miseráveis. Meus irmãos, eu achei aquilo lindo. Eu li tantos livros sobre missão integral, dos pastores brasileiros que pregam até hoje a missão integral, eu li quase todos eles.
Todavia, meus irmãos, eu percebi uma coisa. O discurso desses pastores era um tanto quanto diferenciado dos demais em assuntos importantíssimos. Por exemplo, casamento gay, aborto, pregação de uma mensagem na igreja de que a nossa missão está mais nessa terra do que uma missão que tem como propósito levar as pessoas a morarem no céu. Eu comecei a estranhar isso. Até o momento em que eu fiz uma pequena pesquisa, nunca havia feito, e fui descobrir que, embora digam o contrário, o fundamento desse pensamento é irmão gêmeo de outra teologia, chamada teologia da libertação, esta no catolicismo romano, que tem como fundamento o materialismo histórico e dialético do pensamento de Marx. Que decepção, meus irmãos. Que decepção. E parece que quando você está enganado com esse tipo de coisa, você não enxerga. E quando você abre os seus olhos, você começa a enxergar tudo. E quando eu olhava para trás, e eu ia ver as pregações antigas, eu ia dizer, meu Deus, este homem está dizendo que Jesus era um revolucionário, e chega a compará-lo a Fidel Castro e a Che Guevara. Que infâmia, meus irmãos. Que blasfêmia. Isso até hoje está dentro da igreja. Forte como nunca. E afirmam, a missão da igreja é sim pregar o evangelho, é sim fazer discípulos, mas também faz parte da missão da igreja, em pé de igualdade, embora digam o contrário. Em pé de igualdade, levar aos pobres e carentes auxílio, alimento, agasalhos. E no final das contas, meus irmãos, o que eles acabam fazendo é só isso. Só isso. E a grande maioria desses pastores estão enveredados por um caminho de liberalismo teológico, por um caminho que nega a Escritura, que nega a inerrância da palavra de Deus, por um caminho, meus irmãos, que leva para o inferno. Esta é a verdade. Como o apóstolo Paulo diz, tem aparência de piedade. Tem aparência de piedade. Mas de fato não são piedosos. Porque a verdadeira piedade consiste em fazer aquilo que Deus mandou fazer e entender que existe uma prioridade. A missão, portanto, não se refere a todo e qualquer mandamento de Jesus para a igreja. Eu pergunto, por acaso a Bíblia não nos dá padrões, não nos dá até mesmo alguns mandamentos a respeito da justiça? Claro que dá. De ajudar os pobres, os necessitados? Claro que sim. Todavia, esta não é a missão prioritária da igreja. E por que não é, meus irmãos? Porque esta missão de transferir riquezas às pessoas, de dar bens às pessoas, de ajudar os necessitados, é uma missão que acaba aqui, que tem o seu fim nesta vida. E existe um claro padrão nas Escrituras, um claro padrão de supremacia das coisas invisíveis sobre as coisas visíveis, das coisas espirituais sobre as coisas materiais, das coisas eternas sobre as coisas passageiras. Todas estas coisas passam. O agasalho, o alimento, embora sejam importantes,
E Jesus diz que elas são importantes. O próprio Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o pão tem sim a sua importância. Mas a importância do pão físico não há de ser comparada com a importância do pão espiritual que sai da boca de Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, meus irmãos, a missão da igreja não se limita a praticar boas obras, a fazer justiça social, a tentar eliminar ou pelo menos atenuar a pobreza, a cuidar da natureza. Essa não é a missão da igreja, meus irmãos. Preservar o meio ambiente, criar, apoiar formas de desenvolvimento sustentável. Enfim, a missão da igreja não é tentar fazer deste mundo um lugar melhor. Porque, meus irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que este mundo só vai piorar, piorar, piorar e piorar. A missão da igreja não tem como fundamento o esforço meramente humano. A missão da igreja tem como fundamento algo dado por Deus para que a sua igreja, através da proclamação da mensagem do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os livrem do fogo do inferno. Esta é a missão da igreja. Portanto, os nossos missionários, eles não vão fazer obras de caridade, eles vão pregar o Evangelho. Eles não estão simplesmente saciando a fome física, fisiológica, não. Eles estão saciando uma fome na alma, uma fome no espírito, uma fome invisível, porém a fome mais real que existe. Meus irmãos, posto isso, eu gostaria aqui de falar a respeito do claro padrão de supremacia entre os aspectos espirituais e eternos em relação aos aspectos físicos e passageiros. E com isso, eu não quero dizer que a missão da igreja é pura e simplesmente uma missão de falar de Jesus e deixar a pessoa lá como está. Não. Não é só isso. Não é só isso. Mas também, por outro lado, a missão da igreja, de modo nenhum, se restringe a algo para este mundo. Algo que acaba aqui. Como, por exemplo, a distribuição de agasalhos e alimentos. Aí há uma prioridade, há uma supremacia de uma coisa sobre a outra. E a Bíblia fala dessa supremacia. Por exemplo, em relação ao temor dos homens e o temor a Deus. Jesus diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo material. Não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, Jesus diz, olha, vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo. Afinal de contas, o corpo não é tudo que há. Existe uma alma. E vocês devem temer justamente aquele que pode matar, pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Vejam aqui que Jesus está dizendo, temam aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Temam a Deus. Em relação aos propósitos, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, de 1 a 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
O apóstolo Paulo diz, há uma prioridade na vida do crente, é buscar as coisas que são de cima. Portanto, há uma prioridade. Há uma supremacia de uma coisa sobre a outra. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em relação à prática de exercício e piedade. Há muita gente que gosta de ir para a academia, etc. Não tem nenhum problema nisso. Eu, inclusive, estou precisando. Os irmãos estão concordando, eu estou vendo. Mas o apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o exercício físico, o exercício que se restringe ao corpo material, ele diz assim, olha, é de pouco proveito. Por que é de pouco proveito, meus irmãos? Porque mais cedo ou mais tarde, o exercício que você fez vai embora, porque você vai envelhecer. Mais cedo ou mais tarde, minha irmã, os cremes não vão mais fazer nenhum resultado. Não. Você que gosta de uma dieta balanceada, eu estou precisando também. Deus me abençoe com graça, para que eu tenha força de vontade. Em nome de Jesus, amém. Mas estas coisas, meus irmãos, elas acabam aqui. O apóstolo Paulo diz isso. Porém, ele vai dizer a piedade. O que é a piedade? A piedade é o exercício daquilo que Deus mandou fazer. É a verdadeira religião. A piedade é proveitosa para tudo porque tem promessa de vida presente e futura. Ele vai dizer, olha, priorize na sua vida a piedade. Por quê? Porque a piedade cristã, o exercício da verdadeira religião, da fidelidade a Deus, não se restringe a essa vida. Mas também ela vai ter desdobramentos na eternidade. Há uma supremacia sobre a eternidade, da eternidade sobre a temporalidade. Em relação às coisas visíveis e invisíveis. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. O crente ele não deve atentar nas coisas que ele vê. Ele não vive por vista, ele vive por fé. O apóstolo Paulo continua, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Então o pão que se dá ao pobre é temporal. O agasalho que se dá ao pobre é temporal. Mas ele vai continuar. As que se não veem são eternas. Mas, meus irmãos, esta é inequívoca, é claríssima em relação à diferença entre o alimento físico e o alimento espiritual. João 6, 26 a 27, Jesus diz assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes. Então, muitas pessoas iam atrás de Jesus. Aí Jesus diz assim, olha, vocês estão me buscando, não é simplesmente pelos sinais que vocês estão vendo. Não é porque eu curo, não é porque eu ressuscito os mortos, não é simplesmente por isso. Mas porque comestes do pão e vos saciastes. Esse texto é posterior ao episódio em que Jesus multiplica os pães e peixes. Trabalhai, aí Jesus vai concluir, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, há uma supremacia, há uma prioridade. A prioridade então é o quê? É aquilo que é eterno, é aquilo que não se acaba neste mundo. Se a missão da igreja é dar comida aos pobres, ela fará com que estes pobres vão para o inferno de barriga cheia. Mas vão para o inferno.
Então, meus irmãos, qual é a missão da igreja? E aqui eu vou finalizar, meu tempo já estourou. O significado da palavra missão evidencia a sua real natureza. Nós falamos que missão é uma função específica, não é uma função geral, é uma função específica, é um mandamento específico. E Jesus deu esse mandamento específico à igreja. Em Mateus 28, de 18 a 20, e Marcos 16, de 15 a 17. Que mandamento específico é esse? É pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas nós falamos também, meus irmãos, que a missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. Por exemplo, a missão diplomática. A igreja, a Bíblia Sagrada fala nestes termos. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Jesus é a embaixada de Deus na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo na terra. O apóstolo Paulo usa esta acepção da palavra missão. Mas o importante, meus irmãos, para nós, é que quando o apóstolo Paulo usa esta palavra, ele não está falando a respeito de coisas passageiras. Ele está falando a respeito de coisas eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. O apóstolo Paulo, primeiramente, é bom entender, em 2 aos Coríntios 5 e 17 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O que é que diz lá? Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai continuar. Tudo isso, o quê? A regeneração, o fato de uma pessoa ser nova criatura, tudo isso provém de Deus. Versículo 18. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, a igreja tem um ministério. Ela é a embaixada de Deus na terra e Deus a incumbiu com um ministério. Que ministério é esse? É o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O apóstolo Paulo diz, a mensagem da igreja é uma mensagem de perdão. Deus não levou em conta os pecados do mundo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de quem? Da igreja. Por nosso intermédio. É por isso, meus irmãos, que a missão da igreja é tão importante, porque ela abrange coisas eternas. Por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aqui o apóstolo Paulo finaliza com algo que é o centro do Evangelho. É a justificação pela fé. A justificação que é imputada àquele que deposita a sua fé em Cristo. Imediatamente esta pessoa é justificada com base nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai dizer assim, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é este? Jesus. Jesus não tinha nenhum pecado, mas Deus o tornou pecado por nós. Ou seja, na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Para quê? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, qual é a missão da igreja? É justamente proclamar essa mensagem. Que mensagem é essa? Não é a mensagem que Jesus morreu na cruz para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas tivessem um bem-estar físico, material, prosperidade. Não é isso. A mensagem da igreja, a missão da igreja, é justamente aquela que se relaciona com a proclamação desta verdade. Que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas transgressões, para que aquele que confessar o seu nome, para que aquele que depositar a sua fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
seja justificado, seja considerado inocente, seja perdoado de todos os seus pecados. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma. Ah, meus irmãos, que maravilha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja. Vamos orar, meus irmãos. Eu peço perdão, passei muito. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos que o Senhor a aplique nos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós que somos a tua igreja. Porque o Senhor nos deu uma missão. E muitas vezes nós não a cumprimos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos dá a cada dia da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, para que possamos fazer a tua vontade, para que sempre possamos estar no centro da tua vontade. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.